Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Então, olha só, hoje eu tô aqui para te falar um pouquinho a respeito do que eu falei ontem, né? Ontem eu estava comentando com vocês a respeito de modelos, né? Infelizmente, nós somos os modelos dos nossos estudantes, né? Infelizmente, por quê? Porque nós somos falhos, né? E quando nós somos falhos, né? Nós diante deles fazemos ali alguma falha, eles acabam se espelhando em nós. Prova disso é que quando muitas vezes você vai dar uma bronca nele, ele fala: "Ah, mas o outro professor também faz". Ele não apela mais para que o aluno, o amiguinho, o colega faça, né? Ele apela para aquilo que o outro professor faz. É ou não é? Então, muitas vezes acontece isso, né? Exatamente por conta de faltar um modelo ideal, né? Hoje cada um vai fazendo as coisas mais ou menos como quer, e aí falta um modelo ideal. Na falta desse modelo ideal, o estudante se apega ao adulto mais próximo, né? Ele olha então para o adulto como um modelo ideal, e esse modelo ideal muitas vezes é falho, né? Então eu falho muitas vezes, né? Os professores, os pais falham muitas vezes. E aí, no momento em que esse é o modelo, o que ele vai fazer? No momento em que você vai orientá-lo, né, que você vai dizer para ele, olha, você não deveria estar agindo dessa forma, o que o estudante, o adolescente faz? Ele diz assim, olha, mas o professor fulano de tal faz. Ele olha e fala assim, não, mas aquele adulto faz. Então, antes, né, pelo menos assim, na minha época, usar esse termo, né, na minha época, a gente ficava fazendo o quê? A gente olhava para os outros, né? Falava assim, olha, mas aquele meu amiguinho faz, né? O filho da fulana fez. E aí todo mundo faz, né? E a mãe respondia assim, mas você não é todo mundo, o filho da fulana não é meu filho, né? Então tem essa dificuldade hoje em dia de um modelo ideal. Infelizmente a sociedade foi derrubando os modelos ideais. E para que servem os modelos ideais? Não é para que nós sejamos perfeitos, mas para que quando a gente erre, né, a gente consiga enxergar o horizonte para onde a gente está indo e falar, não, peraí, eu errei nesse passo, eu errei nessa situação. E aí você pode então corrigir comparando a perfeição. Então é para isso que serve o modelo perfeito. Se você estiver ouvindo latidos de cachorro aí, não é meu cachorro, é o cachorro do vizinho. Possivelmente tem alguém passando aqui e o cachorro fica doido. É, Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como professor, né, eu tomo esse cuidado de ter intencionalidade. O que é intencionalidade? Quando eu vejo ali uma situação com o estudante, eu tenho que olhar para esse estudante com intenção. Qual que é a minha intenção lá? É fazer com que esse estudante estude e chegue em algum lugar? É fazer com que ele de repente mude determinadas atitudes dele? Então, qual que é a minha intenção naquele momento? E a partir de uma intencionalidade, buscar uma solução para aquele estudante, para aquele adolescente, né? Então, como é que o professor ou como é que o adulto ele acaba não sendo modelo ou acaba não conseguindo ter essa intencionalidade para com o estudante, né? Ou como que isso pode acontecer não só na escola, né, na família, enfim. Uma das coisas são as distrações. O que são distrações? A gente tem que olhar aí o que é que nos distrai, né? Muitas vezes, eu estava dizendo ontem, né, no vídeo de ontem, nós reclamamos muito de algumas coisas, né? E eu também reclamo, claro, né? Então o professor vai reclamar do salário, vai reclamar das condições de trabalho, vai reclamar da segurança, e tudo isso é legítimo, né? Por outro lado, para quem eu estou reclamando, né? Com quem eu estou reclamando? E é isso que é importante eu ter em mente, tá bom? Então, por exemplo, né, será que essas reclamações estão me desmotivando? Será que essas reclamações que eu faço, ao invés de melhorar o meu trabalho, faz com que, durante essa minha desmotivação,
eu olhe para o meu trabalho e acho que não sou digno de exercê-lo, ou acho que os meus estudantes não são dignos de mim, né? Porque eu sou tão importante, estou recebendo tão pouco, né? Estou fazendo o meu trabalho de uma maneira ruim porque não consigo desenvolver o meu trabalho. Então, será que eu estou acima de tudo isso? Então, essa é uma questão e é uma distração. Por quê? Porque eu fico preso então a essas situações e não evoluo como profissional. Né? Isso acontece também, por exemplo, com o pai de família que fica assistindo alguns telejornais que só falam de desgraça e aquelas desgraças não mudam a vida da família dele de forma nenhuma. Então, para que me serve uma informação se essa informação não pode mudar a minha vida? Para que serve uma informação se essa informação só vai me trazer ali algum tipo de reação violenta de repente, ou vai me trazer alguma tristeza ao coração, alguma ansiedade, e não vai trazer algo de bom para a família? Então é nesse sentido que a gente tem que tomar aí um certo cuidado, tá bom? Para não termos distrações. Isso é o mais importante, tá? Dentro dessas distrações, o que eu preciso ter aí como ponto, né, chave, digamos assim, é o que atrasa o meu desenvolvimento como professor profissional. No meu caso aí, falando como professor, né? Mas, de repente, você é só o pai do aluno ou você é uma pessoa interessada nisso, né, na questão pedagógica. Então, se for dessa forma, né, o que está distraindo você? O que é que faz com que você perca os olhos nos seus objetivos? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo prático. Às vezes, vendo algumas notícias na internet, eu sempre garimpo muitas notícias antes de ler. E dependendo da manchete, eu não leio. Dependendo do veículo que está veiculando, eu também não leio. Porque a gente percebe ali uma certa situação de que aquilo de alguma forma pode manipular a minha opinião em algo que eu não estou vendo. Vou dar um exemplo. Né? Esses dias atrás aconteceu uma operação policial em Santos, por exemplo. E aí eu vi que estava acontecendo alguma coisa em Santos, eu achei bem interessante e pensei assim, acho que eu vou viajar para lá. E aí eu me lembrei então daquela reportagem, daquela matéria que foi feita falando a respeito da violência e tudo mais. E aí eu pensei, acho que não vou. Então veja, de repente você está disposto aí a fazer alguma coisa, mas uma matéria de jornal, uma situação te amedronta. Não é nem que ela te alerta, ela te amedronta, ela traz medo para o seu coração. Então, quando você vê, por exemplo, situações na escola, às vezes você é um professor que não está atuando atualmente, né? Às vezes você se formou em pedagogia, se formou em alguma licenciatura e não está atuando, e aí você olha ali nos jornais violência na escola, maus tratos, pessoal, digamos assim, que não está contente com alguma situação na profissão, falando a respeito da profissão, e aí o que acontece é que você se desmotiva a exercer aquilo que você estudou. Então é uma distração, né? Você vai olhar para aquilo e vai falar, não vou fazer. Talvez não por coincidência, né? Nós temos uma demanda de professores muito grande e sempre falta professor no estado. Por conta de quê, talvez, né? Talvez por esse medo que as pessoas têm de exercer. Muita gente se formando e pouca gente exercendo. E aí, a gente tem que tomar um certo cuidado, então, com essas reclamações que a gente faz, porque isso não só nos desmotiva pessoalmente, mas desmotiva também os colegas de trabalho. Então, quando a sua reclamação, por exemplo, está na internet, a sua reclamação é feita em formato de memes, né? E isso está se espalhando aí pela internet, você acaba desmotivando os outros colegas também. E foi por isso que no vídeo de ontem, uma pessoa até me mandou assim, falou, poxa vida, você não gosta então de pessoas que fazem piadas, né, com professores e tudo mais? E eu coloquei para essa pessoa, né? Eu falei, olha, eu não gosto, por quê? Não é nada demais a respeito da piada em si, mas é pela irreverência, né? Ou seja, você tira a reverência da profissão. E o que é a reverência? É o respeito. Né? Então, você fazer algumas piadas, né, entre os professores e tudo mais é bem interessante, mas quando isso vai para a internet e isso viraliza, a impressão que dá
Outro dia, só para fazer um parênteses aqui, né? Eu fiz um vídeo também onde eu dizia que nós, professores, não nos portamos como os advogados se comportam, né? Porque quando você olha para um advogado, você sabe que ele é advogado, né? Pelo jeito de falar dele, pela forma de se expressar, pela busca de um vocabulário rico, né? A gente percebe ali, né, uma certa situação de domínio sobre as leis, sobre aquilo que ele está fazendo, né? E aí você conversa com ele um pouquinho e você fala, o senhor é advogado, né, não, doutor? E aí, geralmente, você acerta com isso. Então, essa é uma coisa interessante que a gente tem que ver. E aí um professor respondeu assim para mim nesse vídeo: mas, Érico, é muito diferente o salário de um advogado e um salário de um professor. Então eu fui num site, né, vagas.com.br. Eu não sei se tem um BR, mas deve ter. Acho que é vagas.com.br. Eu fui lá e fiz uma pesquisa rápida, quanto ganha em média um advogado. E o site, por que eu gosto desse site para ver isso? Porque quando eu entro lá nesse site, ele faz uma média dos salários que estão cadastrados no site, ou seja, o RH das empresas cadastram a vaga, põe o valor que a pessoa vai receber. E com isso, dentro desse site, então, eu tenho de uma forma prática, não de um ideal, nem de propagandas ilusórias de universidades que dizem quanto que um advogado pode ganhar ou até quanto pode ganhar, né, ao longo da carreira, né? Até porque se eu for ver dessa forma, se você for em alguma universidade hoje, né, vai falar assim, faça licenciatura, salários de até 15 mil reais, né? Então, a gente sabe que na prática não é assim, né? E com o advogado não é diferente. E eu achei a média salarial do advogado de 3,5 a 4 mil, né? E o professor já inicia dentro da carreira hoje, com essa nova carreira colocada pelo Estado, em 5 mil. Então, tem os descontos. Não, o advogado também tem os descontos, né? Então, é nesse sentido que a gente vai falando. O que acontece? Nós temos que ter essa busca pela excelência realmente. E quando essas piadas elas vão se espalhando, né? E eu conversando com um aluno que tem tudo para ser professor, ele gosta de explicar, ele gosta de fazer as coisas. Eu queria incentivar ele nessa área que eu acho que ele ia se dar muito bem. É uma pessoa desprendida, né? Então ela passa vergonha à vontade, assim, né? Eu falei, nossa, vai ser excelente como professor porque não vai ter medo, né? Da plateia e tal. E hoje em dia a plateia não é cativa, né? É o que eu sempre tenho dito, né? A forma de dar aula mudou. E aí a nossa clientela ela não fica mais lá passiva, só recebendo a informação. Não, agora ela interage, né? E assim, o perfil desse estudante era maravilhoso para a área de licenciatura. E eu falei para ele, eu aconselhei, falei, olha, procure, né? Quando você sair, fazer licenciatura mais ou menos nessa área que você gosta e tal, você tem jeito e tudo mais. E ele me disse assim: Deus me livre, imagina trabalhar como você trabalha para ganhar o salário que você ganha, né? E eu pensei, eu ganho bem, entendeu? E eu trabalho pouco, né? Assim, não é que eu trabalho pouco, em vista do que eu já trabalhei, né? Se você for comparar o meu trabalho hoje, que é um trabalho intelectual, com o trabalho que eu tive na adolescência, onde eu era servente de pedreiro, onde eu era atendente de bar, vendedor na rua, vendia salgadinho em caixa de papelão, né, na rua, caixa de isopor na rua. Se eu for comparar com faxina que eu fazia quando eu era concursado, e eu trabalhava como servente de limpeza. Então, assim, sem ar-condicionado, sem ventilador, porque a limpeza você tá cada hora num ambiente, né? E banheiro não tem ventilador. Então, nesse calor que nós passamos esses dias, era muito difícil trabalhar com isso, né? E aí a gente pensa, espera aí, se esse estudante ele não fizer uma faculdade, que a intenção dele era não fazer nenhuma faculdade, e aquilo que ele tem jeito, que a impressão que eu tenho, inclusive, é que ele tem uma certa vocação ali, é que ele não colocou a prova, né, para saber se é uma vocação mesmo ou não, e ele já está rejeitando com antecedência aquilo que poderia dar um futuro muito bom para ele.
Você imagina, né? Como é que eu fico ali, em que situação que eu fico. A minha intenção é fazer com que o meu estudante ele cresça, com que ele seja melhor do que eu, né? Que ele faça coisas mais interessantes do que as que eu fiz. E quando eu olho para esse estudante, ele está já desmotivado com antecedência. Por quê? Porque o que ele vê na internet são memes e piadas a respeito da minha profissão. De repente, a sua profissão como professor não é tão boa, né? Mas é a minha profissão, né? Eu sou um professor profissional. Em que sentido? Né? Ah, tá usando isso de forma pejorativa. Não, a minha primeira opção foi ser professor. Depois, com o tempo, eu realmente resolvi mudar, resolvi fazer outras coisas por uma série de coisas que eu achei que eu poderia me desenvolver em outras áreas. Tudo que eu aprendi, eu consigo aplicar hoje à minha profissão. Mas eu cheguei aos 40 anos dizendo assim: é a minha profissão. E se é a minha profissão, precisa ser respeitada como minha profissão, né? Sua também, eu espero. Então, precisa ter uma certa reverência, um certo respeito, né? Quando uma pessoa faz algum tipo de piada, ou quando ela realmente é desrespeitosa, ou ela está sempre reivindicando uma coisa que não tem fim, né? A gente vê muitos professores reivindicarem coisas que já foram alcançadas, mas eles continuam reivindicando, como se não fossem eles que tivessem que aplicar hoje. E é o que acontece, por exemplo, para mim, pelo menos, né? Outro dia eu estava conversando também com um professor e ele me disse assim: Paulo Freire nunca foi colocado em prática. Eu disse: mas somos nós quem colocamos em prática, né? Não vai vir uma ordem de cima dizendo a partir de agora é essa metodologia, porque a metodologia faz parte da livre cátedra do professor, né? Então, se eu entro na minha sala e eu olho para os meus estudantes, eu falo assim: não, aqui eu consigo aplicar essa teoria que eu vou aplicar, né? Ali eu consigo aplicar uma outra teoria, eu consigo misturar, então eu vou misturar, né? Eu uso muito construtivismo, principalmente nos terceiros anos. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos tempo de passar toda a matéria. Então o que eu faço? Eu lanço o conteúdo e eu lanço o desafio. Ah, mas poucos vão atrás depois, mas os que vão atrás vão construir e vão estar ali exercendo então esse construtivismo, né? Eu tento no máximo possível trazê-los para o protagonismo. Por quê? Porque faz parte da minha função. Então é nesse sentido aí que eu tenho trabalhado, né? Também é importante a gente entender o que é respeito. Fiz um vídeo lá no YouTube, né? Se você não acompanha o meu YouTube, apareça lá. No YouTube, eu coloquei lá o que é respeito, reciprocidade e solicitude. Hoje eu vou falar só sobre o respeito, né? O que é o respeito? Respeito é quando eu conheço alguém e eu reconheço nesse alguém uma autoridade. Então veja bem, algumas autoridades elas vêm por um empréstimo, né? Vou dar um exemplo, um policial, né? Então quando ele está com a farda, ele está vestido a caráter, ele está no horário de trabalho dele, ele possui aquela autoridade. E depois, quando ele não está a trabalho, aquela autoridade ela fica, entre aspas, em suspenso, né? A menos que alguma coisa o chame ao dever, mas geralmente fica em suspenso. Então, você não reconhece essa autoridade 100% do tempo. A minha autoridade como professor também, né? Ela não é emprestada, ela é doada, entre aspas, pelo meu estudante, né? Então, o meu estudante, ele me respeita porque ele me conhece e ele reconhece em mim essa autoridade. E aí, cada um vai emprestar esse respeito de alguma forma. Por exemplo, alguns vão me respeitar durante 45 minutos de aula. Outros vão me respeitar fora desses 45 minutos de aula. Então, eu ganho autoridade por conta do que eles me conhecem. Então, se eu estou na rua andando, né, é claro que eu não vou exercer a mesma autoridade da sala de aula, mas o próprio estudante reconhece essa autoridade, né? Quando ele me vê na rua, ele fala: oi, professor, né? E aí ele sabe que ali tem uma autoridade a quem ele pode recorrer. Então, isso que é importante para nós, né? A gente construir essa autoridade. Mas como é que eu construo essa autoridade? Deixando que o meu estudante me conheça, conhecendo o meu estudante. À medida que eu vou entendendo em que esse estudante
é autoridade, porque ele é autoridade em alguma coisa, né? Vou dar um exemplo, né? Eu conheço um dos meus estudantes lá, ele planta cerca de 2.000 metros de terra, ele ara esses 2.000 metros e planta, semana sim, semana não, essa quantidade de terra. Ele tem uma terra bem maior que essa, mas ele vai plantando 2.000 metros de horta por semana. E assim, um dia é para arar a terra, no outro dia é para adubar, no outro dia é o plantio, no outro dia é a colheita da outra, do outro cantinho de horta. Aí ele volta, rega essa e começa o processo no outro cantinho da horta, né? E ele vai fazendo isso todos os dias. Então, eu não conheço nada de horta se eu me comparar a ele, né, que trabalha com isso. Então é bem interessante, né? Então, quanto mais eu reconheço o valor dele como autoridade naquilo que ele sabe fazer, mais eu recebo dele esse valor de autoridade, porque nós estamos ali num relacionamento, nos conhecendo, né? E quando nós nos conhecemos, nós reconhecemos alguma autoridade. Então é assim que funciona, né? De certa forma, é a sociedade. E tem outros tipos de autoridade também, né? Tem aquela autoridade que é o Estado quem dá autoridade para a pessoa e aí a pessoa exerce, né? É o nosso caso também, né? Durante ali os 45 minutos eu posso exigir alguma coisa, mas não compensa, porque se você exige alguma coisa, você vai ser tratado só naquele espaço de tempo por obrigação de imposição de lei. E aí não, né? Aí para nós não dá, nós nos relacionamos com crianças, com jovens, com adolescentes, né? E a tendência é que eles nos testem, eles nos, como é que eu vou dizer? A tendência é eles errarem, né? Então, às vezes eu dou uma bronca em alguém lá, falo pro pessoal alguma coisa, enfim. E quando termina a bronca, eu falo, gente, vocês entenderam? Entenderam por que que eu tive que levantar aí um pouquinho a voz? Vocês perceberam que ninguém estava me ouvindo até então? Então, por que que não me ouve quando eu estou falando normal? O que está acontecendo com vocês? E eu abro mesmo para discussão, para debate, para a gente conversar, para melhorarmos a aula em conjunto. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de coisa, né? A gente estar aberto realmente a ouvir, né? Hoje em dia, as pessoas querem reclamar, as pessoas se distraem com qualquer coisa, por exemplo, a questão do bônus, né? Eu achei uma distração tão inútil assim. Vai cair o bônus. E eu penso assim, tá bom, mas se cair, eu uso. Se não cair, eu vejo se eu tinha direito ou não. Simples. Então, fica lá e eu estou concentrado em quê? Em dar a melhor aula para o meu estudante, em estudar também algumas matérias ali que eu posso trazer para dentro da minha aula para que seja interessante para o meu estudante. E aí o pessoal está debatendo uma coisa que ainda não aconteceu, que ainda não foi depositada. Então, assim, questão do bônus. Vai cair dia 29 e de repente sai alguém falando na internet que é só dia 6. Gente, tanto faz, né? Claro que a gente precisa do dinheiro, a gente pensa assim, poxa, se cair no dia 29, melhor. Mas se não cair também, eu não lembro se eu tenho direito ou não, porque eu preciso entrar no site para ver. Tudo isso me distrai da aula. Então eu deixo para fazer isso num outro momento, num momento que eu não estou fazendo absolutamente nada de verdade. Se eu estou com a minha família, eu não quero estar pensando nisso também, entende? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas distrações. Fala, poxa vida, eu vou olhar se eu tenho direito ao bônus. Olhei, tenho direito? Não sei, não tenho. Tá bom, agora eu vou esperar. A hora que cair, eu vejo. Se não cair e caiu para o meu amiguinho, aí eu olho. E reclamar para o amiguinho também não resolve as coisas, né? Eu olhei, não caiu para mim, mas eu tinha direito. Quais são os meios legais aí que eu posso utilizar para receber? Eu tenho que reclamar primeiro na secretaria, depois eu tenho que reclamar na diretoria de ensino, depois eu tenho que ir para um judicial, eu tenho que levar a minha petição até o Estado. Qual que é o processo disso? Então, se eu fico só reclamando para as pessoas dentro da sala dos professores, a minha vida não resolve e eu vou ser um eterno reclamão que estou me distraindo da minha verdadeira função, que é dar a melhor aula para o meu estudante. E por que que às vezes a gente não consegue? Porque o meu estudante também está distraído.
ele também não está na aula, né? Então você imagina, né? Eu já entro na aula, às vezes distraído com alguma coisa, eu já entro com uma reverência baixa, né? Com uma autoridade baixa, porque a internet zoou com a profissão de professor de todos os jeitos, existem piadas de todas as formas, já existe a ideia de que eu ganho pouco, então eu já entro com uma autoridade baixa. Meu estudante já não me tem como o melhor modelo, né? Uma vez que nós somos falhos, claro. Aí o meu estudante também está distraído, porque ele também leu sobre alguma coisa, ele também viu muita informação que para ele não vai servir para nada, e nenhuma dessas informações eram práticas e objetivas. Então, o meu estudante, a tendência é que ele erre, e eu preciso ganhar ele para mim de novo. E aí, como é que eu vou fazer isso? Então eu entro lá na sala de aula, eu cumprimento os estudantes, eu vejo o que eles estão fazendo, eu coloco alguma coisa ali na lousa, eu coloco um slide lá na TV, eu explico aquilo, daí eu peço para eles, eu tenho um controle remoto, né? Então eu ando pela sala enquanto eu explico. Eu não faço a expositiva diante da lousa. Por quê? Porque diante da lousa, se eu ficar lá na frente, ele fica com a cabeça baixa olhando para o celular, né? Distraído. Eu preciso tirar as distrações dele. E aí eu pergunto para ele assim: para que você tem que aprender inglês? E ele fala: não vou aprender para nada. Eu falo: o que você está fazendo no celular aí? Eu estou fazendo tal coisa. Se você soubesse inglês, não seria mais abrangente o seu conteúdo? Não seria melhor para você ver coisas que não chegam até nós em português? Não seria interessante para você estudar uma coisa que você gosta? E aí cada estudante eu vou abordar de uma forma, porque cada pessoa é única, né? Eu sei que parece assim uma utopia, mas eu faço isso em sala de aula. Hoje eles nem percebem. Eles não sabem, assim, eu uso uma estratégia com cada sala e eles nem não percebem. Então, uma sala de aula, eu consigo entrar e aplico a matéria em lousa, e aí em lousa eu faço a exposição e passo exercício. E aí enquanto alguns estão fazendo exercício, eu vou naquela ovelha perdida lá no fundo, sento do lado dela e falo assim: viu, por que você não está fazendo? O que está acontecendo com você? Você está bem? Professor, estou passando uns problemas lá em casa e tal. Mas você acha que ficar pensando nisso vai resolver agora a sua vida? Assim, não, não vai e tal, mas estou muito cansado, dormi mal e tal. Olha, eu vou fazer o seguinte para você então. Faz um favor para mim. Só copia hoje, não faz. Você me traz pronto na próxima aula, eu dou visto para você na próxima aula, pode ser? Aí na próxima aula eu vejo se ele fez ou não. Se ele não fez, mas por que você não fez? O que está acontecendo? E sento do lado de novo. É trabalho de formiguinha? É trabalho de formiguinha, mas é o meu trabalho. Entende? Mas o professor tem que ser psicólogo, tem que ser juiz, tem que ser advogado, o professor tem que ser tudo nessa vida. Faz parte do nosso trabalho, sempre fez. Né? A gente que não sabia antes, né? Quando a gente... Eu, por exemplo, né, quando eu fiz faculdade, eu não tinha noção de que os meus professores que davam aula para mim passavam por essas coisas, faziam tudo isso. Mas eu tive uma professora que sentou do meu lado e falou assim: Érico, o que está acontecendo com você? Você está com algum problema? Nossa, olha que poema lindo que você fez. Por que você não faz poemas, isso que está na sua mente, que está te causando ansiedade, por que você não põe no formato de poema? E eu escrevi aí uns 600, talvez 700 poemas, enfim, que muita gente viu, muita gente gostou, foi muito legal, mas eu nunca publiquei. E aí, quando eu fui sair para a faculdade, uma outra professora falou: Érico, você tem jeito para ser professor, para ser língua portuguesa, você não faz faculdade de letras. E eu estava meio indeciso qual faculdade ia fazer, pensei em fazer educação física, porque eu achava um barato as aulas de educação física e não gostava de participar, mas achava interessante. Eu achava muito legal biologia, era algo que me atraía muito, a biologia. E aí eu coloquei lá então como primeira opção letras. E aquela professora tinha razão, né? Eu realmente, quando eu cheguei na faculdade, literatura me deslumbrou de uma forma assim, eu fiquei muito, como é que eu vou dizer? Eu fiquei muito apaixonado por literatura, fiquei apaixonado pelas questões linguísticas, né? Sobre como o que você fala ecoa na eternidade de alguma forma, né? Principalmente escrito. Então tudo isso me chamou muita atenção.
né? Eu sempre tive um lado espiritual também assim muito ativo. E isso naquela época, né, quando eu via ali as questões linguísticas, a questão da filosofia também, isso batia no meu coração até de uma forma mais religiosa, né? Eu falava, olha, quando Deus fala, as coisas acontecem, né? E aí aquilo que eu registro fica para a eternidade, né? Aquilo que eu faço ecoa. Então, para mim, tudo era muito linguagem, né? E é nesse sentido aí que hoje eu olho para o meu estudante e eu olho com esse mesmo olhar que aquela professora olhou para mim, né? Essa pessoa, ela tem alguma vocação, ela tem alguma coisa ali que dá para aproveitar para eu trazer ela para minha aula? E aí eu trago então aquele estudante para minha aula e devagarzinho eu vou trabalhando com esse estudante dia após dia, trabalho de formiguinha mesmo, mas eu vou vendo algumas mudanças. Então, assim, só para recapitular aí tudo que eu falei na live, né? Primeiro, os modelos perfeitos foram derrubados. Então, o estudante, ele olha para você e ele acha que você é o adulto, você é o modelo. E aí quando você dá uma bronca nele, ele fala: "Ah, mas o professor fulano faz. Ah, mas a pessoa de tal família faz". Então, antigamente ele apontava o amiguinho, hoje ele aponta o adulto. Segunda coisa, né? Distrações. Não deixe nada distrair você da sua profissão. Né? Você é professor, então seja o melhor professor que você puder. Todas as suas reclamações, guarda para você e faça essas reclamações para as pessoas corretas que podem mudar a sua vida. Para as pessoas que não podem mudar a sua vida, você vai dar conhecimento. Por quê? Porque tudo que você faz como professor precisa ser intencional. Você precisa ser intencional naquele momento. Ah, mas eu estou morrendo de raiva. Engole um pouco a raiva, seja intencional. É um estudante que está na minha frente, qual é a minha intenção com ele? A minha intenção é trazê-lo para a minha aula e não mostrar que eu sou doido. Então, apesar de aqui dentro eu ser, eu não quero mostrar para ele. Né? Por quê? Porque não é o momento dele saber. No futuro ele vai saber, ele vai falar que aquele professor era doido. Mas não é o momento. Então, eu preciso ter essa intencionalidade e tomar muito cuidado com essas coisas que me distraem. Também a questão da irreverência, né? Quanto mais irreverente eu sou com a profissão, mais eu desmotivo os meus colegas, mais eu desmotivo outras pessoas a entrarem nessa profissão. E por último, a questão da autoridade, né? Você só é autoridade se você deixar o seu estudante te conhecer e fazer com que ele reconheça essa autoridade em você. Se ele não reconhecer a autoridade em você, você nunca vai ser autoridade diante dele. E como é que você vai fazer isso? Também é um trabalho de formiguinha. Né? Falei no último vídeo, né? De abraço e nota boa, nenhum estudante reclama, não é? E o que é esse abraço? É você abraçar ele mesmo, é você trazer ele para perto de você, é você conversar com ele. Nossa, mas aquele aluno é um asco, nossa, eu não suporto. Então, é ele que você tem que abraçar mesmo, porque ele está desgarrado, né? Ele é que está longe. Os outros estão fazendo, são bonitinhos, ou você consegue lidar bem com os outros, então deixa esses outros e vai buscar esse que está desgarrado. Às vezes você vai precisar traçar uma estratégia. Eu tenho um estudante que a minha estratégia com ele foi assim. Eu falei, eu vou dar bronca num grupo e vou perguntar uma coisa para ele. E vou deixar ele se ofender por tabela. E aí ele vai sair da sala e eu vou, entre aspas aí, né? Então, cercá-lo, né? Digamos assim. Então, o que aconteceu? Eu dei uma bronca num grupo e aí eu joguei a isca e ele mordeu. Quando ele mordeu a isca, eu falei assim, não, mas você está sendo desrespeitoso. Quer conversar com o coordenador? Ele falou, eu quero conversar com o coordenador. E ele levantou. E eu falei, então vamos. E aí eu fui junto com ele. E cheguei até o coordenador e falei, olha, tá assim, 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 assim. Só que eu já tinha conversado com o coordenador antes. O coordenador já sabia o que eu ia fazer. Então ele levou lá na coordenação, foi colocado para ele a autoridade do professor de lei, digamos assim, olha, você não pode, com um funcionário público, né, desacatá-lo e tudo mais, isso dá consequências jurídicas, né, etc. Foi falado com ele. Quando ele retornou para a sala, então, naquele dia, ele foi lá e começou a copiar alguma coisa. Eu falei, opa, deu certo hoje, né? No dia seguinte, eu fiz uma coisa que eu não costumava fazer.
Então no dia seguinte eu fui lá e o cumprimentei. E ele ficou meio confuso com isso, né? Então, quando chegou na minha aula, eu falei, ó, pessoal, quero todo mundo copiando hoje, tal. Ô fulano, deixa eu te falar uma coisinha. Fui lá do lado dele para ninguém ficar ouvindo, né? Ó, ontem aconteceu isso, você me desrespeitou, mas eu quero colocar para você o seguinte, eu tô aqui para te servir. Eu tô aqui contratado do Estado para te passar essas informações. E eu quero muito que você acompanhe, porque isso vai trazer mudança de vida para você no futuro. E eu sempre falo uma frase que é a seguinte, para todo mundo: se você chegar lá no futuro e você não quiser utilizar o que você tem a liberdade de não utilizar. Mas se você chegar lá no futuro e você precisar utilizar e você não tiver, então foi uma falha minha e eu te tornei escravo. Porque agora você não consegue se libertar lá no futuro. Você vai precisar correr atrás dessa liberdade no futuro. Então é melhor você ter um certificado lá no futuro, não precisar usar, e lá no futuro você fala, olha, eu tenho o certificado, mas não vou usar, do que chegar lá no futuro e não ter o certificado. Pior que você não ter o certificado é você ter o certificado e não saber o que você faz com ele porque você não acompanhou as aulas. Né? Peguei um papel na mão, mas eu não sei fazer nada, eu não sei fazer uma conta, eu não sei escrever um texto. Chega lá no futuro, você precisa, vai te fazer falta. Então, por conta disso, eu fui conversando com ele ali e falei, então ontem eu te dei aquela puxada de orelha lá, mas não leva a mal, tá bom? Eu quero o seu bem. E a partir daí, então, essa relação professor-aluno mudou. Né? Por quê? Porque ele entendeu naquele dia uma coisa assim, ó, o peso da lei, e entendeu no dia seguinte o peso da misericórdia. E aí ele falou, não, acho que eu vou por aqui. Então esse mudou rápido. Mas alguns não mudam rápido. Alguns são formiguinha, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E é por isso que eu não me estresso. Né? Quero trazer isso aqui para você também. Estou encerrando a live já, mas eu quero trazer isso para você. Professor Érico, mas como é que você não se estressa de verdade com ninguém? Né? Você é monge? Eu ouvi isso esses dias atrás, inclusive de uma aluna minha. Falou, professor, nunca vi você bravo de verdade com ninguém. De vez em quando você dá uns berros e tal, colocar as coisas no lugar, né? Porque tá muito barulho, então você tem que dar um pequeno berro para eles baixarem o tom de voz e aí você já começa a conversar com eles. Mas não é violência, né? Não é aquele tom violento, né? De vez em quando eu solto um ar, né? Tipo, ah! Aí todo mundo para e eu falo, calma, gente, eu preciso falar com vocês, agora tá muito barulho e tal. E aí eu vou pra lousa e começo a falar com eles e eles entendem que é pra eles baixarem e tudo mais. É muito divertido as minhas aulas, eu acho. Mas enfim, talvez mais divertido pra mim do que pra eles até. Mas aí, é assim, às vezes você precisa fazer esse tipo de coisa, mas eu não me estresso, né? Inclusive tem um versículo bíblico que diz assim, irai-vos e não pequeis, né? Então, às vezes a gente fica realmente ali à flor da pele com alguma situação, você engole, respira fundo e fala, qual é a estratégia? Eu sou uma pessoa intelectual, eu preciso vencer pela inteligência. Qual é a estratégia deste caso? Então, dentro daquele momento você respira fundo, conta até 1000 se for necessário, né? E eu sou muito conhecido por isso também, né? Por contar até 10, até 1000, até 5000. E aí você chama aquela pessoa e fala assim, olha, não tá dando certo hoje. Eu já cheguei a sentar no meio, o pessoal jogando truco, falando alto e tal, e eu pedi para guardar baralho, não guardou, faz um tempinho já. E aí eu sentei na mesa com eles, falei, gente, olha, para tudo. Eu segurei o baralho assim, ó, calma. Gente, não tá dando certo. A minha profissão é ser professor, eu preciso dar aula. E a função de vocês nesse momento é copiar a lição e fazer um negócio. E hoje não tá dando. Tá muito. Eu vou ter que chamar o coordenador, eu vou ter que chamar alguém, eu vou ter que fazer isso por escrito. Precisa chegar nesse ponto. Aí eles falaram, não, professor, o senhor desculpa, é que a gente estava empolgado aqui, tal. Falaram do jeito deles, né? A gente estava empolgado aqui. Não, tudo bem, guarda agora, eu vou explicar, vou fazer. E lá na hora do intervalo você joga. Né? Em outro momento você joga. Nem é para você trazer baralho na escola. Então, vamos fazer esse acordo assim, ó, nesse momento aqui, porque senão não dá. Eu não estou conseguindo, tá indo além das minhas forças. E aí, por eu ser humilde de pedir, eles param. Então, assim, não é sempre que a estratégia funciona. Claro, né? Se essa estratégia não funcionasse, eu ia tentar outras.
Inclusive, em último caso, a gente chama alguém, a gente faz por escrito para ter ali um histórico, né? Quando a gente forma um histórico e a gente vai reclamar lá no futuro, fala, ó, faz tempo que está acontecendo. Agora, se eu não formo esse histórico também, vou reclamar lá no futuro, vai olhar, não tem nada, né, de histórico de problema, falar, mas esse aluno sempre foi bom, nunca teve histórico, por que está dando problema agora? Então, depende da estratégia que você vai adotar. E o que eu quero trazer para você, então, é que você traga para consciência isso, né? Eu tenho reclamado muito e para quem? Na frente de quem? Eu tenho sido o melhor modelo que eu posso ser? Ou eu tenho dado para o meu estudante modelos para que ele se espelhe, né? Para que ele não se espelhe em mim? Então, eu tenho sido muito distraído com a minha profissão, eu tenho aceitado piadas que colocam a minha profissão para baixo, eu tenho tido respeito com os meus estudantes para que eles possam me devolver esse respeito. Então fica essa reflexão aí. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Eu espero fazer uma live amanhã um pouco mais duradoura. Vou começar um pouquinho mais cedo, tá bom? E então me acompanhe no YouTube. Não esquece, né, de me acompanhar lá no YouTube. Beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau.